Cada um dos 12 livros que compõem o Paraíso Perdido começará com um argumento, que basicamente é um resumo do que vai acontecer naquele livro, né? Diversas epopeias trabalham deste modo, né? Os Lusíadas, por exemplo, antes de cada canto, você tem um argumento também. Em alguns casos, isso é introduzido depois, artificialmente, pelo tradutor, editor, o que quer que seja, né? Então, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia, você não tem os argumentos, mas na tradução, por exemplo, essa tradução aqui, do Carlos Alberto Nunes, a propósito, é a tradução que eu indico, você vai ter lá o canto, mas aí você vai ter um breve argumento, né? Não sei se vai dar para ver, meia página aqui, né? Meia página é esse argumento. Então lembre-se que para o John Milton, ele mesmo escreveu os seus argumentos, né? Aqui nós temos John Milton está querendo dizer alguma coisa quando ele faz argumentos para cada um dos cantos, né? Primeiro de tudo, se você é aquela pessoa, não sei se o John Milton pensou assim, né? Mas isso é o que eu estou falando para você. Se você é aquela pessoa que tem pressa de ler, né? Então, por exemplo, o tipo de pessoa que vai se enervar quando eu paro num verso, falo sobre uma passagem bíblica, volto, falo sobre mitologia grega, volto, leio o verso mais uma vez. Olha uma solução linda para você. Você pode simplesmente ler os 12 argumentos do Paraíso Perdido e pode falar para todo mundo que você leu o livro, beleza, ok? Então, John Milton aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, não é só a história. Se fosse a história, eu resumiria em 12 paginazinhas aqui, 12 argumentos. É a profundidade da história, as referências que são importantes, a meditação sobre cada uma, o jeito como a coisa é colocada, os enigmas que estão ali, né? Se fosse só a história, eu escreveria só os argumentos, né? Uma outra coisa que o John Milton está dizendo para nós é o seguinte, eu entendo que é difícil. Não se preocupe, filho, eu entendo que é difícil, ok? Eu sei que é uma coisa muito trabalhosa. É tão trabalhosa, e eu quis que fosse trabalhosa, é tão trabalhosa que eu vou, para você não ficar perdido, no começo de cada livro, que seria como os cantos, né, aqui, no começo de cada livro eu vou te dizer o que vai acontecer, né? O John Milton também está dizendo o seguinte, olha, essa história de ficar pensando em spoiler, de ficar pensando... Isso é uma coisa de livro lá sei lá, da Agatha Christie. Isso daí é coisa de Sherlock Holmes, né? Aqui eu estou lidando com coisas muito mais profundas. Eu estou lidando com verdades muito mais profundas. É a mesma coisa que alguém querendo falar para outra pessoa sobre Jesus, mas eu não vou contar o spoiler que Jesus morre no final, né? Não é esse o ponto, não é esse o ponto. O ponto é, você tem o que aconteceu, né? Então vamos pegar um motivo cristão, porque afinal de contas, John Milton é cristão, então Jesus veio à Terra, ensinou, fez os seus milagres, sofreu na cruz, morreu, ressuscitou. Mas aí você tem camadas e camadas e camadas e camadas de significado ali, esses sim que devem serem explorados, né? Então a verdade não está nos fatos, na narração como se entende superficialmente. Olha, eu fiz isso, aconteceu isso e aconteceu aquilo, né? A substância da obra, ela está embaixo disso, ok? Então, é um refrigério para a nossa alma ter esses argumentos, porque aí a gente não fica tão perdido, né? E a gente sempre pode fazer isso, ler o argumento. Eu tô no meio da leitura do primeiro livro, eu volto pro argumento para me localizar, né? É claro que eu aconselho também ler novamente o que você já leu nos versos, né? Vamos lá, argumento. Este livro propõe, primeiro, em resumo, o assunto geral, a desobediência do homem, e a respectiva perda do paraíso onde fora posto. Depois aborda a primeira causa da sua queda,
a serpente. Primeira causa aqui é causa original, entenda, ok? Tanto é que em inglês está prime cause of his fall e não first cause, né? Não é primeiro no sentido de primeiro, segundo e terceiro. É primeiro no sentido de a principal, né? A mais importante. Tanto é que em inglês Primetime TV é o horário nobre da televisão, né? Depois aborda a primeira causa da sua queda, a serpente, ou antes, Satanás na serpente, o qual, rebelando-se contra Deus e acompanhado por muitas legiões de anjo, foi, por ordem de Deus, expulso do céu e lançado ao grande fosso. Ultrapassada essa seção, ocupa-se o poema com o meio das coisas. Midst of things. Só para ver se a tradução a original daria alguma luz, né? Com o meio das coisas. Agora eu me perdi. Ultrapassada. Apresentando Satanás e os seus anjos agora caídos no inferno. Descrito aqui não como no centro, pois céu e terra ainda se dão como criados, certamente não amaldiçoados. Se dão como criados, no inglês fica bem mais simples. Você vai ver que eu vou fazer isso a todo tempo eu vou ir para o inglês. Às vezes, dependendo da tradução, a tradução é mais complicada que o original, né? Eu lembro que eu tinha um professor de epopeia, né? A propósito, ele tem um canal maravilhoso, o nome dele é Bernardo Brandão. E aí ele fala, por exemplo, você pega, depende da tradução da Ilíada, você pega lá a tradução mais tradicional da Ilíada, eu acho que eu não tenho ela aqui. A tradução é mais difícil do que o próprio grego. É claro, o Bernardo sabe grego, né? Mas e isso acontece às vezes aqui, né? Então eu vou ir sempre quando for necessário para o original, para a gente ver se tem alguma luz que a gente pode pegar do original e é claro, ver se, por exemplo, o tradutor tem uma palavra que tem dois sentidos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele preferiu pegar um sentido, mas ele deixou o outro de lado, né? Então a gente no original a gente pode conversar sobre isso. É claro que é muito fácil para mim simplesmente pegar uma tradução já toda feita aqui e conversar com você e criticar a tradução do cara. Mas o ponto não é criticar no sentido de reprovar. O ponto é conseguir o máximo de significado possível do livro, né? Beleza. Então, pois céu e terra ainda se dão como criados. Na verdade, céu e terra podem ser supostos criados, né? For heaven and earth may be supposed as yet not made. Desculpa, eu falei criados como não criados. Então, supostamente, a gente não sabe com toda certeza, mas supostamente, quando o diabo caiu, céus e terras ainda não foram criados, né? Porque não se fala, por exemplo, no Gênesis da queda do diabo. E aí se fala que a terra era sem forma e vazia. No começo do Gênesis, né? A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus sobrevoava sobre a face do abismo, né? Ou das águas, depende da tradução. Ora, aí Deus começa a organizar as coisas, né? Coloca a terra para baixo, o céu para cima, e começa a fazer tudo isso, e depois cria o homem, né? E depois passa, não se sabe quanto tempo, o homem lá no paraíso, e logo depois vem o diabo tentar o homem. O diabo, né, através da serpente. Então, aparentemente, o diabo está em algum lugar antes da criação, da separação dos elementos, né? Então, aqui a gente entende, pois céus e terra. Então, o inferno não é no centro da terra, pois céus e terra ainda podem ser supostos como não criados, ou podem ser supostos como não criados, certamente não amaldiçoados, mas num lugar de trevas profundas, daí chamado caos.